Boa noite, pessoal. Como eu tinha prometido, 19h13, estamos aqui para começarmos este fórum de enfrentamento às arboviroses. Meu nome é Juliano de Marzio, eu sou médico de família e comunidade, e sou diretor comercial e de comunicação daqui da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Comecei na gestão em 2023 e desde então, eu sou desde 2008. Trabalho no departamento científico aqui de Medicina de Família e Comunidade. E é uma satisfação estarmos aqui esta noite. Fico muito feliz com a presença de todos vocês para discutirmos um tema que é da maior relevância e, infelizmente, de elevada magnitude. Então, para começarmos, queria chamar aqui nosso presidente, Dr. José Roberto Amade, presidente desta casa, da Casa dos Médicos e das Médicas, e para ele abrir o evento, trazer algumas considerações, depois eu reassumo para a gente ter uma noite bem dinâmica e interativa de discussão, de debate, aprimoramento clínico e assistencial. Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria simplesmente lembrar a vocês que nós estamos no ano do centenário da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. São 100 anos. No dia 1º de dezembro desse ano, faremos 100 anos. Então, nós estamos preparando e já estamos, esse fórum já é um fórum do centenário, alguns fóruns que nós temos feito e vão ter vários. Já tivemos um que reunimos alguns hospitais e operadoras. Teremos outros hospitais, teremos um fórum das faculdades de medicina de Campinas e teremos de saúde pública e de outros hospitais que não dá para fazer todos no mesmo momento, mas vamos contemplar a todos. São fóruns dinâmicos e interessantes. Estamos preparando esse ano do centenário inúmeras festividades, culminando na nossa festa maior, que é o baile. Espero contar com todos, né, para abrilhantarmos mais os nossos eventos. Lembrar que nós continuamos nessa briga de associativismo. Já ganhamos uma batalha no exame de proficiência para egresso de faculdades de medicina, mas a guerra ainda não está ganha. Sociedade de Medicina é a APM em Campinas, que é afiliada à AMB. Nós somos filiados à APM e a APM é federada da AMB. E essa luta é conjunta, tá? Então, espero que todos atentem a isso, que é uma coisa importante para todos nós. Mas hoje é dia de mais ciência, né? Então, eu vou retornar aqui ao moderador para darmos início, então, às nossas aulas e discussões. Obrigado. Muito obrigado, presidente José Roberto Amade. Agradeço demais. E agradecendo essa diretoria, essa gestão, né, que efetiva a abertura desta casa para essa discussão, né, pelo Welcome Coffee. Às vezes, quem está vindo direto do trabalho, poder pelo menos comer para a gente conseguir estar aqui de maneira produtiva, né? E então, pessoal, nosso objetivo hoje é realmente trazer as falas da doutora Vanice, coordenadora da Devisa, ela mesma vai se apresentar, muitos já conhecem, né? E do meu amigo, professor André Ribas, ele está lá guardando o chat GPT da última dica para ele, e aí ele já estará ok aqui para estar com vocês, né? Mas eu queria, antes até da Vanice, até para ela conhecer, pessoal, quem aqui é aluno de graduação? Tem algum? Graduação? Uma. Ótimo. De qual faculdade você é? Qual? Ah, você ainda. Não, mas você já está no curso de medicina. Ah, você vai entrar. Então ela é uma futura estudante Muito bom, muito bom. Quem aqui é residente? Residente um. Léo, meu amigo. Faz medicina de família na Unicamp, né? Quem aqui é docente? Docente.
Docente, os três ali. Quem aqui é gestor? Gestor, gestor de público privado. Tem alguém, alguma instituição privada? Quem é médico assistencial? Médico assistenciais. Outros profissionais da saúde que estão envolvidos com o cuidado à dengue? Ótimo. Eu queria não perguntar, mas quem já foi paciente que teve dengue? Levanta a mão. É. Então é isso. Tem alguém não contemplado aqui que gostaria de falar a sua o cargo ou ocupação? Legal, porque a gente conhece o público-alvo e ajuda a direcionar as falas. Doutora Vanice Porte, ela é minha tutora também, do Mais Médicos aqui de Campinas, e a coordenadora da Devisa, por favor. Bom, obrigada. Acho que até o fim da apresentação eu vou conseguir. Gente, é um prazer estar aqui. Eu acho que o ano passado, 2024, nós vivemos um ano bastante desafiador em Campinas, uma epidemia sem precedentes. E é bastante assustador a gente pensar que talvez enfrentaremos novamente um contexto parecido com o do ano passado e ainda com a possibilidade aí de outras arboviroses circulando dentro do nosso território. Quero agradecer ao Dr. José Roberto, acho pela abertura para a gente estar aqui nesse momento, ao Juliano, que a gente se fala bastante por conta do programa Mais Médicos, e ao André, que eu conheço desde criancinha. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser breve. O Juliano me pediu para que eu fosse breve. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que a ideia é acabar até umas 8h30. Então, eu vou dar uma corrida. Vocês me desculpem que eu não vou entrar em questões de fisiopatologia, fisiopatogenia, enfim, porque não vai dar tempo, tá? A gente vai ter que correr um pouquinho mais. Vou tentar focar mais, resumidamente, no contexto que nós estamos hoje e no manejo, tá? Então, vamos lá. Sou médica sanitarista, não me apresentei, fiz residência na Unicamp e sou tutora também do programa Mais Médico. Tenho uma pós-graduação em qualidade, saúde e segurança do paciente também pela Fiocruz. Então, o contexto epidemiológico, tá? Só retomando um pouco de 2024, né? A gente em Campinas, a gente teve mais de 120 mil casos, com coeficiente de incidência de mais de 10 mil casos por 100 mil habitantes. A gente foi responsável por 6% dos casos do estado de São Paulo. São Paulo aí contribuindo não é uma boa palavra, mas com 36% dos casos do Brasil, com coeficiente de incidência da metade que nós tivemos em Campinas, né, do estado de São Paulo, e o Brasil aí com coeficiente de incidência de 2.700 casos por 100 mil habitantes. Campinas teve uma letalidade baixa, um sistema de vigilância bastante sensível, então o nosso denominador bastante grande facilitou aí também para que essa letalidade fosse pequena. Se a gente for olhar agora para 2025, eu acho que todo mundo está acompanhando, o Ministério da Saúde, o Sistema de Vigilância Nacional e Estadual, está bastante preocupado com a situação epidemiológica do país e do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, com algumas cidades que já decretaram situação de emergência, e a gente, com uma quantidade de casos no estado de São Paulo, já nessas primeiras semanas do ano, atingindo aí quase 35 mil casos, correspondendo a 65% dos casos do Brasil. Tá? Falar de letalidade agora, no início, é um pouco precoce, né? Mas até este momento, tanto a letalidade de Brasil e São Paulo está em torno de 0,6. Se a gente for olhar para Campinas,
a nossa situação atual é essa. Nós estamos aí com 1.739 notificações, ainda 86% desses casos estão em investigação. A gente tem comprovadamente já circulação viral, né, desde o ano passado. Então, a gente tem uma positividade de NS1 e PCR, de NS1 aí de uns 38%, PCR de 20%. No fim de 2024, né, durante a epidemia de 2024, a gente viveu uma situação que a gente não vivia, a gente teve a circulação de 3 sorotipos, 1, 2 e 3. Agora, no início de 2025, a gente já isolou sorotipo 1 e 2, mas a gente sabe que os 3 estão circulando, até porque no mês de dezembro a gente isolou o sorotipo 3 também. Então, isso é o contexto que está dado aqui para o nosso território. E aí eu vou explorar um pouquinho isso. Então, só para vocês terem uma ideia, quem nunca viu esse gráfico aí de incidência de Campinas, um comparativo desde 2012. A gente vê que 2024, de fato, foi uma epidemia sem precedentes, faz a gente até pensar se alguns dos outros momentos a gente consideraria, a partir do que nós vivenciamos o ano passado, uma situação de epidemia. O que é importante eu trazer neste momento, tá? Em 2014, a gente teve a circulação do sorotipo 1 e 4. Em 2015, principalmente do sorotipo 1. Em 2024, 1, 2, 3 e 4. E o que é que nos preocupa? A última vez que no município de Campinas a gente já teve a circulação do sorotipo 3 foi em 2009. E o que isso significa? Significa que a gente tem uma população potencialmente suscetível enorme. Enorme. Tem 15 anos que não circulava o sorotipo 3. Então, é algo que, de fato, a gente tem que ficar bastante atento e bastante preocupado. Eu acho que o que nós temos que pensar? A gente tem que estar preparado para enfrentar a situação, né? A gente constantemente lá na vigilância, a gente é questionado pelo prefeito, pelo secretário. E aí, está subindo? E aí, vai ser? Vai ser? Vai ser? Vai ser? É difícil para a gente falar se vai ser. O que a gente precisa é acompanhar as curvas, acompanhar o que a gente tem de evidência e se preparar para enfrentar, né, se caso a gente tenha uma epidemia. Não dá para deixar para a última hora, porque senão a gente não vai dar conta. Se a gente for olhar o nosso diagrama de controle, fazendo um comparativo aqui do mesmo período, aqui o início de 2024 e aqui o nosso iniciozinho de 2025, com uma diferença que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte: aqui nós estamos olhando caso confirmado e aqui a gente está olhando casos prováveis, tá? A gente pode tender a imaginar que a nossa curva não está numa ascendência, mas é muito precoce para a gente dizer isso, tá? Então, a gente está bastante atento, nós estamos com uma certa estabilidade de casos, mas bastante preocupados que a qualquer momento isso pode ascender, ainda mais pensando na questão da introdução de outras arboviroses aí, como o chikungunya. Fizemos muito PCR, tá? No sistema de vigilância, a gente faz PCR para todos os casos graves e óbitos e gestantes. Tem muito PCR, em análise, e isso é uma dificuldade que a gente tem no sistema de vigilância. A gente depende de um laboratório para que faça as análises desses PCRs, e tem muita coisa parada ali ainda, mas a gente fez muito em 2024, e foi a partir daí que a gente fez, a partir, né, dos PCRs que foram feitos os isolamentos virais. Então, como é que teve essa distribuição em Campinas? Principalmente dengue 1 e dengue 2, e a gente teve uma circulação aí, assim, possível, de aproximadamente 6%. Não dá para saber exatamente, gente, porque a gente está falando de casos, principalmente casos graves e óbitos, e pode ter um viés. Pode ser que a gente tenha tido uma circulação maior do sorotipo 3, tá? Mas isso é o que a gente tem de evidência para mostrar para vocês, tá? Aquilo que eu falei de dezembro foi aqui, que foi o que a gente isolou, e aí quando a gente já começa aqui 2025, a gente já com 4 casos detectados aí pelos PCR, e com dengue 2 e dengue 1 já isolados aqui no município de Campinas, no SESI, ali na área de abrangência de SESI Guanabara, São Cristóvão, e dengue 1 no SESI Centro. Gente, eu passei um pouco correndo, porque senão não vai dar para o manejo, tá? Somado a tudo isso, eu acho que a gente tem que pensar, é uma conjuntura de fatores que pode levar a gente a ter uma epidemia, né? A gente tem a circulação de vírus, a gente tem a população suscetível, a gente tem a questão
do controle ou não controle do vetor, vamos dizer assim. A gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande em relação ao engajamento da população, né, a adesão da sociedade mesmo, para que olhe para o seu quintal, para que consiga a gente fazer o controle desse vetor. Quando a gente tem essas mudanças climáticas, com o aumento da temperatura, a gente tem um encurtamento do ciclo do mosquito, e é um encurtamento importante, né? Se a gente for pensar que no inverno o ciclo do mosquito ali duraria por volta de 36 dias, quando a gente está com temperatura acima de 30 graus, é um ciclo que se encurta para menos de 8 dias, e isso é um grande problema. É um grande desafio para a gente dar conta disso, tá certo? E tem o grande desafio também da circulação dos 3 sorotipos. E ainda mais um desafio, estou cheio de desafio hoje, que é também a questão da adesão à vacina, né? A gente tem uma cobertura baixa, a gente melhorou a cobertura um pouco com o chatbot, então a gente tem feito a convocação das pessoas para. Chatbot, a gente está chique, André. Melhorou, mas ainda tem uma cobertura baixa. A gente precisa mesmo que os profissionais nos ajudem, encorajando, orientando a população. É uma vacina segura, é uma vacina que precisa ser feita para que a gente tenha uma somatória de coisas para que a gente consiga, de fato, dar conta aí e não ter uma nova epidemia. As outras arboviroses vou passar muito rapidamente aqui nesse contexto epidemiológico. Então, a gente tem o chikungunya, né, o chikungunya em todo o território. A gente teve um crescimento aqui no estado de São Paulo. No município de Campinas, a gente tem 12 casos confirmados, a gente tem 4 casos autóctones. Então, a gente não teve uma circulação sustentada dentro do município, mas a gente teve, sim, locais de circulação, então estamos sim preocupados, estamos sim olhando, é um fato, né? Como o PCR, não sei se todos sabem, né? Com o PCR, quando a gente faz o PCR, o PCR é um triplex, né? Na verdade, é feito tanto dengue, quanto chikungunya, quanto zika. Então, a gente teve bastante testagem para chikungunya, perdão, mas a gente ainda tem muito exame para análise, como vocês viram também que a gente tinha de dengue, tá? A gente teve unidades sentinelas também no município de Campinas, então as unidades sentinelas faziam o teste rápido, quando o teste dava positivo, a gente fazia a sorologia, ELISA comercial, quando essa dava positiva, isso ia para uma ELISA, e aí a gente fechou com o Estado, isso foi um critério do Estado, reagente pela ELISA 17. Mas o que importa é que a gente tem, sim, uma transmissão autóctone dentro do município de Campinas, e a gente tem que olhar com preocupação para a questão de chikungunya. Não me olha com essa cara, André. E a questão do Oropouche. O Oropouche é uma doença nova aí que sai do território da Amazônia. É algo que a gente não tem muito a falar ainda. A gente tem, de fato, uma dificuldade de testagem, mas fizemos 48 PCRs de Campinas, né, no ano de 2024, e a gente não teve ainda nenhum detectável, tá? Estamos aí num avanço de pesquisa entomológica. Também não é tão simples fazer as pesquisas entomológicas, parece uma coisa simples, mas quando você pega aquele punhado de insetos, você tem que separar o inseto, é coisa bem complexa. Então, a gente tem tentado algumas parcerias aí para ajudar a gente nessa pesquisa. E a questão do Zika, também em todo o território nacional, né? A gente também não teve nenhum caso positivo de Zika no município de Campinas no ano de 2024, nem por PCR, nem por sorologia. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem, só um minuto que o meu celular... Eu perdoe aqui. Vocês dessem uma olhada nessa imagem, uma imagem um pouco comum para a gente que trabalha no serviço público, né? A gente quase não vê esse aglomerado de pessoas, e aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? Quem são essas pessoas? Quais são os riscos? Quais são, de fato, as prioridades em relação ao atendimento? Será que tudo é dengue? Será que tem algum diagnóstico diferencial? Será que tem caso suspeito de febre maculosa que está bem ali, sentado ali no meio? Um resumo, então, do nosso cenário epidemiológico atual. Então, estamos ainda numa situação epidêmica de dengue, não saímos dessa situação epidêmica. Naquele gráfico que eu mostrei, não entrei muito em detalhes, mas a gente está sempre em cima do limiar endêmico. Então, tem a co-circulação aí de 3 sorotipos, a transmissão autóctone do chikungunya no território, a expansão... Opa, espera lá, como é que volta? A expansão das áreas de transmissão do Oropouche, epizootia, casos confirmados de febre amarela na região de Campinas,
E em Campinas, né, tivemos um macaco confirmado na região do Carlos Gomes, da nossa coordenadora Patrícia, que está ali atrás. E a limitação da testagem para Zika, o que limita alguns achados. Então, é um aumento que a gente espera mesmo de número de suspeitos de dengue e outros potenciais arbovírus, e um aumento da demanda por atendimentos e, obviamente, mais ações de vigilância. Então, quais são as prioridades, se a gente for pensar em relação ao manejo correto e oportuno? A gente precisa que as pessoas suspeitem precocemente, que a gente tenha um manejo clínico baseado na classificação de risco, independente do resultado do teste rápido. Teste rápido negativo, não descarta dengue, não descarta. Isso é importante, a gente vê muita confusão nos profissionais de achar que o teste rápido descarta e aí ele para de manejar o paciente. Como a gente também tem, às vezes, um pouco de dificuldade dos profissionais de, por exemplo, não conseguir fazer a diferenciação de síndrome gripal e dengue, e arbovírus. Então, é muito assim, no início, obviamente, que tudo é muito parecido, mas o manejo e o acompanhamento, ele é importante para a gente fazer os diagnósticos diferentes e tomar as decisões, senão a gente sobrecarrega demais o sistema. A gente precisa atender os fluxos, olhar, né, os diagnósticos diferenciais, acabei de falar, atender os fluxos assistenciais vigentes, investigação laboratorial apropriada e notificação de mais ações de vigilância em saúde. Em Campinas, a gente fez, em 2024, uma investigação de óbitos bastante aprofundada. Não concluímos ainda de todos os óbitos, mas dos que nós concluímos. Nós chegamos à conclusão que a gente teve uma ausência de classificação de risco na maioria dos óbitos, tivemos uma classificação inadequada daqueles que estavam classificados e tivemos uma hidratação inadequada desses casos. Então, dos óbitos que a gente já conseguiu, alguns a gente já fechou como dengue, mas a gente não conseguiu fazer toda essa análise. Então, dos óbitos que a gente já fez toda essa análise, tá? 61% não tinha classificação. Dos 39 classificados, 28% tinha uma falha na classificação. Não ter classificação e ter falha na classificação, isso vai significar um manejo inadequado. Só para vocês terem uma ideia, morreu em todas as faixas etárias. Então, dengue é uma doença que mata toda a faixa etária. Teve uma mediana aí de 73 anos. 82% dos óbitos tinham algum fator de risco e 52% do sexo masculino. Eu queria que vocês pensassem nessa questão da ausência da classificação inadequada, na hidratação inadequada, na hora que começasse a falar aqui da classificação de risco e manejo dos pacientes suspeitos, tá? Rapidamente, se a gente for olhar para a evolução da dengue, é importante que a gente olhe o seguinte: a gente tem uma fase crítica ali entre o terceiro e o sétimo dia, que é quando a gente tem o declínio da febre, tá certo? É um momento crítico que a gente precisa ficar muito atento, em especial para aquele paciente que a gente vai classificar como A e que não vai estar voltando todo dia no serviço, tá? Nessa fase, obviamente, ela é justamente crítica porque a gente tem todas as alterações da fisiopatogenia e a gente vai ter um aumento de hematócrito, a gente vai ter uma queda de plaqueta, e tudo isso vai fazer com que a gente possa potencialmente ter casos nesse momento mais grave, tá? É muito importante que a gente oriente o retorno entre o terceiro e o quinto dia de sintoma, ou a critério médico e com o cartão de acompanhamento de arboviroses, que eu vou falar um pouquinho mais. Só por uma curiosidade aqui de vocês, bem rápida, quando a gente fala da questão da positividade de exame, para o paciente que teve uma infecção pela primeira vez, a gente tem uma positividade maior, a gente tem uma sensibilidade maior do NS1 e do IgM. Quando o paciente já passa por uma outra infecção, a gente tem uma positividade menor. Então, é importante que a gente coloque isso na cabeça, que NS1 negativo não descarta dengue, ok? E mesmo o IgM negativo não descarta dengue. Na epidemia de 2024, quem estava ali na linha de frente, eu estava na linha de frente, atendi muito caso, fiquei 11 anos coordenando uma unidade básica de saúde, então foi muito tempo atendendo dengue. A gente observou que tem um certo prolongamento ali do tempo de sintomas. Então, a gente precisa ficar atento, tá?
Porque aí começam a sair os resultados dos exames e as pessoas começam a falar, não é mais, não é não sei o quê. Então, temos que tomar cuidado. Não vou entrar aqui na fisiopatogenia, tá? Mas eu quero que vocês entendam que todas as alterações que a gente tem de células endoteliais, toda a cascata que a gente desencadeia inflamatória, tudo isso ela vai levar aí a potencialmente aos sinais que a gente tem aí de alarme e a classificação aí de dengue grave, tá? É, Deixa eu passar aqui também. O que que é importante, né? Quando a gente fala de dengue grave, a gente está falando de um paciente que ele teve ou um extravasamento plasmático grave, ou ele teve uma hemorragia grave, ou ele tem um comprometimento grave de órgãos-alvos. Quando a gente fala em comprometimento de órgão-alvo, a gente tem que pensar também nos diagnósticos diferenciais. Tem outros arbovírus que comprometem também órgão-alvo e a gente não tem uma variante condão no início. A gente não consegue saber exatamente o que é e a gente tem que manejar, certo? Para sair esse fluxograma, a gente levou em consideração todas essas coisas. Foram discussões intensas de mais de 2 meses dentro do departamento de vigilância, com infectologista, com pessoas da rede. A gente partilhou isso com o departamento de saúde, tivemos que pactuar com a Secretaria de Saúde, fizemos alguns enfrentamentos em algumas questões que não estavam tão claras ali no manejo proposto pelo Ministério da Saúde, e daqui a gente está propondo aqui, estou apresentando para vocês de primeira mão aqui o manejo que a gente está propondo para o município de Campinas, tá? O que que é importante, gente? Quando eu falo de classificação de risco e manejo do paciente suspeito de arboviroses, primeiro, eu preciso de uma anamnese bem feita e de um exame físico bem feito. O que que é importante para o exame físico? Completo. PA em 2 posições, frequência cardíaca, respiratória, avaliação de pulso e tempo de enchimento capilar. É importante a gente ver antecedente pessoal, ver se o paciente tem comorbidade, que medicamento que está usando, se foi vacinado, e a questão do risco social. O risco social é algo que as pessoas desprezam e que pode ser determinante na evolução do paciente. Os antecedentes epidemiológicos é muito importante ver se o paciente tem fator de risco para outras arboviroses e para outros diagnósticos diferenciais, porque a depender do diagnóstico diferencial, se eu pensei e não tratei, o paciente vai morrer. E sinais de alarme e gravidade em todo o atendimento. Sinal de alarme e gravidade, classificação de risco, a gente não faz em um atendimento. Dengue é uma doença dinâmica e a gente precisa olhar para a dengue com este dinamismo. Então, vamos começar pensando assim. Primeiro, o paciente tem critério para a gente suspeitar de arbovirose? Né? É suspeito de dengue, tem febre e mais 2 ou mais manifestações, náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, peteca. Em criança o quadro pode não ser assim tão exuberante, né? Em chikungunya, teve febre, artralgia ou artrite. Importante aqui frisar que a artrite, que antes a gente falava da artrite intensa, da dor quebra-osso, enfim, não, né? Não precisa ser intensa. É uma febre, hoje a classificação mudou, então é uma febre, uma artralgia que não precisa ser intensa, a gente já vai suspeitar também de chikungunya. Zika, o que é mais importante a gente olhar, a primeira coisa que a gente olha é a questão do exantema maculopapular pruriginoso, e aí acompanhado de uma ou mais manifestação, que pode ser a febre, pode ser hiperemia conjuntival, pode ser conjuntivite não purulenta, artralgia, enfim. E o Europush, que é algo muito novo, né? Como a gente não tem a gente não é uma área de transmissão autóctone, então neste momento ainda no estado de São Paulo, né, o paciente ele ainda tem que ter residido ou procedido nos últimos 14 dias de área com transmissão autóctone para a febre do Europush. E aí ele vai ter que ter febre ou 2 ou mais manifestações. Se a gente for olhar, as manifestações são muito parecidas e por isso que a gente está propondo que a gente olhe para o manejo pensando numa abordagem mais sindrômica. Não tem como a gente saber nos primeiros dias o que é. Então, por isso que nós estamos fazendo essa proposta. Todo caso suspeito de outras arboviroses deve ser considerado caso suspeito de dengue e conduzido como dengue. Isto é muito importante. Muito importante. Qual é a exceção? Alguém sabe? As meninas? Não? Hã? Um paciente que só tenha o exantema e não tenha febre.
que a gente enquadraria no suspeito de Zika, mas não enquadraria no suspeito de arbovirose, tá? Das outras, de dengue, desculpa. Vamos olhar aqui para esse fluxograma. Então, número 1, é caso suspeito de dengue ou outra arbovirose? Essa pergunta precisa ser feita na sua cabeça internamente na hora que você estiver atendendo. O paciente tem sinal de gravidade? O paciente tem sinal de alarme sem sinal de gravidade? O paciente não tem sinal de alarme, não tem sinal de gravidade, mas tem fator de risco? Não tem sinal de alarme, não tem sinal de gravidade, não tem fator de risco, mas a prova do laço é positiva? Paciente não tem sinal de alarme, não tem sinal de gravidade, não tem nenhum fator de risco, e a prova do laço é negativa? Essas perguntas, elas irão direcionar vocês para a classificação de risco, tá? Eu vou seguindo aqui porque eu vou ir falando um pouquinho disso. Então, pronto. A pergunta é: o caso é suspeito de dengue ou outra arbovirose? Sim. Então, nós vamos notificar todos os casos suspeitos. Nós vamos iniciar a hidratação imediatamente, em qualquer ponto da assistência. O que nós vamos ter que pensar é se nós vamos iniciar com hidratação oral ou endovenosa. Não importa onde o paciente esteja, não importa o resultado do exame, a hidratação tem que ser iniciada imediatamente. E a gente vai solicitar no município de Campinas um hemograma para qualquer um dos suspeitos, tá? Em alguns casos será o hemograma dengue, para outros será um hemograma completo. Então, em Campinas, tá? No município de Campinas, na rede pública de Campinas, o que a gente tem pactuado é o seguinte: alguns hospitais privados também fazem isso, mas estou falando aqui da rede pública, tá? Paciente do grupo A e B, nós vamos pedir o hemograma dengue. Por quê? Porque é um hemograma que ele tem menos elementos analisados, ele consegue sair com mais agilidade. Paciente do grupo C e D, né, ou com suspeita de síndrome febril icterohemorrágica aguda, ou febre maculosa brasileira, ou leptospirose, ou qualquer outro diagnóstico diferencial que a gente precise fazer, que exija aí que a gente olhe o diferencial, né, de leucócitos, a gente vai pedir um hemograma completo. E quando o laboratório de Campinas ele observar que tem essas alterações aqui, automaticamente o hemograma dengue vai se transformar num hemograma completo e a gente vai receber o hemograma completo. Bom, depois solicitou, fez isso, nós precisamos monitorar. Então, gravem essa sequência aqui, que isso vai ser super importante. Monitorar o paciente é determinante. Não adianta pedir exame e não avaliar. Hemograma pedido e não avaliado é hemograma desnecessário. É dinheiro público, no caso do sistema público, ou do sistema privado, jogar no lixo. Tá? Então, não adianta. Não adianta pedir e não avaliar. Então, para quem é gestor, é importante que crie uma organização dentro do serviço para que as pessoas consigam avaliar esse hemograma. Tá? Dengue, então, é uma doença dinâmica. É uma doença que exige que a gente vá acompanhando a evolução clínica, que a gente adeque o manejo, a hidratação, a observação, a internação, de acordo com o que você for observando. O que eu vi ontem pode não ser o que eu encontre hoje, pode não ser o que eu encontro. Eu vejo um paciente de manhã, pode ser que à tarde já seja outra situação. Então, é uma coisa que é importante, não é um carimbo, ele é grupo A, vai ser grupo A para sempre. Não é assim que funciona com dengue, tá? E essa evolução que a gente vai vendo do paciente, esse acompanhamento nesse manejo é importante para a gente. É uma oportunidade para a gente identificar também e tratar possíveis diagnósticos diferenciais que vão aparecendo. Eles vão dando sinais ao longo da evolução desse paciente. Uma coisa que a gente gostaria muito que tivesse uma grande adesão do sistema público e privado no município de Campinas é o uso deste cartão de monitoramento. Como o monitoramento é muito necessário, e esse é um paciente que ele vai transitar entre os serviços, pode ser que ele inicie um tratamento na unidade básica e ele precise ir para um pronto-socorro, do pronto-socorro ele volta para a unidade básica. Então, para que os serviços se conversem, já que a gente não tem um sistema que ele é integrado, então é muito importante que a gente converse com o paciente sobre a importância de ele estar com esse cartão, que ele carregue esse cartão. Então, a parte da frente do cartão é uma parte que é voltada, ele é dobradinho assim, né? Então, seria a
frente e atrás. Ele é voltado para o paciente. Então, aqui a gente vai orientar para os pacientes os sinais de alarme, vai ter a identificação do paciente. Então, o pessoal propôs da gente colocar os retornos aqui, a gente possivelmente vai colocar. Quem tiver alguma sugestão em relação a esse cartão, ele está lá no nosso site, mas, por favor, não modifiquem por conta própria, isso é algo que é do Departamento de Vigilância, a gente precisa que seja um cartão único, a gente está aceitando sugestões, manda um e-mail para a gente, coloque a justificativa, a gente faz uma discussão, se a sugestão for boa, a gente modifica o cartão. Tá? E aqui, na parte de trás, a gente faz toda a orientação para o paciente e com um cuidado aqui especial, tá, em relação à gestante. E a parte de dentro é uma parte que é para a gente, profissional de saúde. Tá? A gente incorporou aqui dentro a receita para facilitar para o profissional, especialmente no momento de epidemia. E aqui é a parte onde a gente faz o monitoramento desse paciente. Então, cada avaliação que a gente faz, a gente tem que colocar ali para que o colega que atenda o paciente depois, ele consiga saber qual é a situação do paciente. É muito mais fácil você manejar dengue quando você tem o resultado, quando você tem as coisas. É muito mais fácil. A Gabriela ali atrás. Gabriela, você vê? Ah, isso é bom, né? Eu sei, eu vivenciei isso. Por isso que eu gosto disso. Uma coisa também que a gente colocou aqui é a questão dos fatores de risco, porque às vezes a gente está atendendo o paciente, a gente está com um pouco mais de tempo, a gente explora mais algumas coisas, o colega, às vezes, que atendeu numa segunda vez não consegue, mas aí, se isso está aqui, isso facilita visualizar. E a gente resolveu chamar a atenção aqui no município de Campinas, por motivos óbvios, em relação à febre maculosa e leptospirose, né? Febre maculosa, para chamar a atenção mesmo dos colegas que estão atendendo se esse paciente é suspeito ou não, porque às vezes o paciente não fala com clareza, e se a pessoa não tirou uma história epidemiológica muito boa, ela também não vai saber que ele também está tratando aí para uma outra coisa e que a gente tem que observar outros sinais, tá? Bom, então, seguindo aqui o fluxograma, né? Então, é um paciente suspeito, a gente já falou disso, e aí nós vamos começar a olhar o quê? É um paciente que tem sinal de gravidade? Quais são os sinais de gravidade? A hipotensão. Gente, eu não vou assim detalhar muito, porque assim, sinal de gravidade é sinal de gravidade, é para todas as doenças, é sinal de gravidade. A gente coloca aqui, porque assim, é importante, porque a gente, às vezes o profissional pode esquecer alguma coisa, né? Às vezes é um profissional que não maneja muito, mas um sinal de gravidade é um sinal de gravidade, ele vai ser tratado da forma como deve ser tratado independente de qual for o diagnóstico dele, tá? Então, se o paciente tem sinal de gravidade, lembrando da fisiopatogenia, que eu não explorei muito, mas eu acho que vale a pena estudar quem não conhece, porque isso acaba ajudando a fixar o porquê a gente tem que fazer algumas coisas no manejo do paciente com dengue. Passo para cá. Se ele tem o sinal de gravidade, ele vai acompanhar aqui o manejo do grupo D, coluninha vermelha, independente de se ele tem sinal de alerta ou se ele pertence ao grupo de risco. Às vezes tem profissionais que ficam confusos, mas ele tem um sinal de alerta, 2 sinal de alerta e tem 2 de gravidade. Eu acompanho como? Gente, acompanha no grupo D, é o paciente que tem sinal de gravidade. Então, depois que ele é suspeito, eu vi se o paciente tem sinal de gravidade, a primeira coisa que eu tenho que ver, quando eu pego um paciente, se a gente está com o paciente lá, você vai ver o quê? Ele está com sinal, porque se ele tem sinal de gravidade, isso é uma emergência. Eu preciso atender aquele paciente imediatamente, porque senão ele vai morrer. Então, a conduta para o paciente, tá, com sinal de gravidade, eu coloquei só um pedacinho do fluxograma, porque isso daqui tem que acontecer em qualquer ponto do sistema. A gente tem que iniciar a reposição volêmica parenteral imediata, 20 ml por quilo em até 20 minutos. A gente pode repetir até 3 vezes, sempre com avaliação clínica, tomando cuidado para a gente não encharcar o paciente, olhando se o paciente tem algum fator de risco que contraindique essa quantidade de hidratação. E o acompanhamento desse paciente tem que ser em leito de UTI até estabilização por no mínimo 48 horas. E ainda tem que investigar a síndrome neurológica por arbovírus e outros comprometimentos aí de órgão-alvo que possam acontecer. Então, se o paciente não tem sinal de gravidade, então o que eu vou olhar? Se ele tem sinal de alarme.
Será que o paciente tem sinal de alarme? O que é o sinal de alarme? Se ele tem dor abdominal intensa e contínua, se ele tem vômito persistente, se ele tem hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosa. Isso é algo importante que às vezes não é valorizado pelos colegas. Sangramento de mucosa, porque para outras coisas da vida isso não é tão importante, mas no caso do manejo desse paciente, isto é um sinal de alarme. Ah, sangrou só um pouquinho, gente, sangrou, né? A gente tem que ficar atento em relação a isso. Aumento progressivo do hematócrito, sonolência ou irritabilidade, aí principalmente idosos, crianças, em pacientes com necessidade especial, e acúmulo de líquido, né? Ascite, derrame pericárdico. Em crianças, né, acabei já falando, pode ser um pouco mais inespecífico. E o que é importante, o sinal de alerta e gravidade, ele pode ter início súbito. Essas evoluções, elas podem ser rápidas, tá? Então, é importante que a gente fique atento ao acompanhamento desse paciente. Tá? Esse paciente do grupo C, a gente também vai iniciar a hidratação parenteral imediata em qualquer ponto da rede. É, seja o SAMU que atendeu na casa, não importa quem atendeu, a gente inicia a hidratação. Esse daqui a gente vai precisar monitorar em leito de internação barra observação, porque a gente sabe como fica a situação dos leitos de internação no momento de epidemia, e às vezes muitos desses pacientes acabam ficando no pronto-socorro, no PA, o que não é um problema se a gente conseguir monitorar o paciente da forma adequada e que ele consiga fazer os exames que forem necessários, porque é um paciente que tem um potencial de agravamento enorme e que possivelmente quase todos, a gente tem que fazer outros exames, raio-x, ultrassom, enfim, ureia, creatinina, é um paciente que vai ficar hidratando muito tempo, a gente tem que repor eletrólito, e aí no manual tem todo o detalhamento disso, tá? E reforço, tá? NS1 e IgM negativo, não descarta, independente do resultado, a gente tem que fazer o manejo adequado, tá? Eles não vão definir conduta para a gente. Ah, uma coisa importante, gestante puérpera. A gestante ela tem um potencial de agravamento. A gente tem orientado que, no caso de gestante puérpera, com sinal gestante puérpera, que ela seja manejado, caso precise de observação, em hospital especializado, em maternidade. Porque não é só gestante, tem o bebê, existe a necessidade de fazer, de monitorar o bebê também, e a gente sabe que a gente não tem essas possibilidades em todos os pronto-atendimentos do município de Campinas, né? Bom, então a gente, paciente classificado ali como grupo C, a gente vai iniciar a fase de expansão, 10 ml por quilo. O importante, o paciente precisa ser reavaliado a cada 1 hora, não é largar o paciente lá no soro, tchau e benção, volto daqui 6 horas. Isso não dá certo, gente. A gente observou, avaliando os óbitos, que a hidratação inadequada foi um dos fatores determinantes também para alguns óbitos. Então, essa reavaliação, ela é também de todos os sinais vitais. A gente tem que olhar a PA, a gente tem que olhar a diurese. Se gestante, a gente tem que ver BCF. As pessoas até esquecem dessa questão do BCF. Aí nós vamos repetir a hidratação de segunda hora. Depois que você finalizou essa hidratação, você repete o hemograma, se ele não tiver nenhum, né? Se ele não tiver nenhum, vai ser o primeiro, enfim. E a gente vai reavaliar esse paciente, tá? Se necessário transportar, a gente tem que manter a hidratação do paciente durante o transporte. Não é para fechar o soro dentro da ambulância. Você fecha o soro na hora que você passa de uma maca para outra, da maca para lá, e depois você abre o soro novamente, tá? Se o paciente teve melhora clínica e laboratorial, é uma pergunta, na verdade, né? Será que ele teve melhora clínica e laboratorial? Então a gente vai ver a parte clínica e a gente vai ver se está tendo queda de hematócrito. Se sim, ótimo, entraremos numa fase de manutenção e aí eu vou precisar verificar a correção de outros distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos pela quantidade de soro aqui que eu estou colocando no paciente. Se não, eu vou repetir a fase de expansão até 3 vezes e se não melhorar, eu vou conduzir como grupo D. Quais são os critérios para alta? Observem que são muitos critérios e tem um E, não é ou, é E. Então, estabilização hemodinâmica durante 48 horas, ausência de febre por 24 horas, e melhora visível do quadro clínico, e hematócrito normal e estável por 24 horas, e plaquetas em elevação, e ausência de sintomas respiratórios.
É importante, eu estou falando de sintomas respiratórios, porque às vezes as pessoas não auscultam o paciente. É só às vezes. E aí, quando isso acontece, a gente manda embora um paciente que está congesto. E isso é um grande problema, porque ele vai agravar, e aí ele vai chegar bem grave, e aí às vezes vai ficar difícil da gente salvar ele. A gente tem que ver se ele não tem outros sinais de alerta e se ele não está descompensado da doença de base, gente. É difícil, não é tão simples manejar um paciente do grupo C e D. Bom, se, enfim, ele estava bem, foi de alta, a gente vai fazer um acompanhamento ambulatorial igual ao grupo B, vai prescrever hidratação domiciliar igual ao grupo A, vai orientar retorno diário para reavaliação clínica e laboratorial, vai entregar o cartãozinho de acompanhamento, vai orientar o uso para o paciente. Isso tem que ter um valor de uso, é um valor de uso para a gente que é profissional, mas também tem que ser paciente, ele tem que entender a importância de carregar aquilo com ele. Vai acompanhar o paciente por 48 horas até a febre cessar e orientar quais são os sinais de alarme e retorno imediato na presença de qualquer um deles. E o repouso, né, gente? Que o paciente com suspeita de arbo tem que fazer repouso. A hidratação domiciliar, né, igual ao grupo A, é essa hidratação. Para adultos, 60 ml por quilo dias. Para criança, é essa distribuição aqui. 1/3 na forma de soro, de reidratação oral, o restante de outros líquidos. E uma coisa que é importante, que 1/3 tem que ser prescrito, administrado nas primeiras 4 a 6 horas. Se for bebezinho, mantenha aleitamento materno. Criança, não adianta entuchar aquele monte de soro que ela não vai conseguir beber. Tem que ir de pouco em pouco, tem que ir com paciência. E a gente vai oferecendo de pouco em pouco, de forma sistemática, que a criança vai hidratando. Outra coisa importante de ponto de atenção em relação ao grupo C e D. Considerações importantes, que às vezes passam desapercebidas. A gente precisa oferecer O2 em todas as situações de choque. Choque é choque. Choque, vai ter que colocar O2. Pode haver edema subcutâneo generalizado e derrame cavitário pela perda capilar, que não significa, em princípio, hiperidratação, mas pode, né, mas que podem aumentar mesmo após a hidratação apropriada. Por isso que a gente tem que ficar atento ali também em relação ao manejo. Atenção na hidratação de idosos, gestantes e cardiopatas. Acompanhar mais de perto, reavaliar mais de perto, ver se não tem sinal de congestão. Monitorar a reposição volêmica. Como que a gente vai monitorar isso? A gente monitora pelo hematócrito, pela diurese, pelos sinais vitais. É assim que a gente vai monitorar. Evitar procedimento invasivo desnecessário, né, iatrogenias, enfim, né, como toraxintese, paracintese, enfim, tem coisas que são necessárias, mas tem coisas que a gente pode ir observando e tentar ver se resolve. Seria bastante importante que a gente colocasse uma oximetria, é um paciente grave, então a gente tem que monitorar isso também. E o choque com disfunção miocárdica pode necessitar aí medicamento inotrópico, tanto na fase de extravasamento como na fase de reabsorção. E lembrar que a primeira fase, eu não entrei muito nisso daqui, porque a gente teve que correr um pouquinho, é uma fase de maior necessidade hídrica, e a segunda fase é de restrição hídrica, senão a gente vai encharcar o paciente. Ele não vai morrer de uma coisa e ele vai morrer de outra coisa. Bom, então o paciente não tinha sinal de alarme, não tinha sinal de gravidade. Aí qual é a próxima pergunta? Tem fator de risco? Tem fator de risco. Quais são os fatores de risco? Petequia ou equimose espontânea, gestante puérpera, os menores de 2 anos, adulto com mais de 65, risco social, hipertenso, cardiopata, diabético, DPOC, doença hematológica. Tivemos óbitos de criança no município de Campinas com anemia falciforme. Muita atenção para anemia falciforme. E todas essas outras doenças estão aqui, tá? Doença citopéptica, autoimune. Doença autoimune é um problema para várias coisas, doença renal, hepatopatia e o uso de antiagregante e anticoagulante. Bom, se o paciente não tem sinal de alarme, não tem sinal de gravidade, não pertence, não tem nenhum fator de risco e tem prova do laço positiva, tudo isso aqui vai classificar o nosso paciente como grupo B. O que é importante? A prova do laço no município de Campinas, ela será usada para triagem do paciente.
Numa epidemia, é muito complicado a gente fazer procedimento desnecessário. Tá? A prova do laço tem limitação de sensibilidade, de especificidade, e nós vamos usá-la para triar o paciente, tirar ele do grupo A e ir para o grupo B. É para isso que nós vamos usar. Não vou entrar também depois, a gente tem tudo lá no site da gente, como é que faz, e nos QR Codes também, tá? Então, o paciente do grupo B, a gente vai iniciar a hidratação oral imediatamente. É um paciente que ainda está bem, dá para a gente iniciar a hidratação oral. Obviamente que vocês vão ter que avaliar. De repente, o paciente não está aceitando o soro oral, você pode fazer o soro IV, não tem problema. Ou vai fazer alguma medicação endovenosa, enfim, não tem problema fazer, né, o soro IV. A gente vai manter esse paciente em observação até o resultado dos exames. Esse não é um paciente que dá para a gente mandar ele embora. Tá? Esse é um paciente que a gente vai ter que avaliar, pedir os exames, ele vai ficar hidratando lá na unidade, a gente vai aguardar o resultado do hemograma, e aí só com o resultado na mão que a gente vai poder tomar algum tipo de decisão. E a gente vai manter a hidratação oral conforme indicado para o grupo A, até o resultado dos exames. Tá? Relembrando aqui essa hidratação que eu já falei lá no slide anterior. E o acompanhamento desse paciente. Então, vamos manter o paciente aqui em observação até os resultados dos exames. Diga. Alô, alô. Pessoal, é, Vanice vai falar mais 5 minutos e depois nós vamos abrir para questões, tá bom? Mas eu vou fazer a sua, tá certo? Assim todo mundo acorda. O grupo B, na atenção primária, ele é muito complexo. Por quê? Os exames estavam demorando 2 dias para ficarem prontos. Como que eu vou manejar um paciente do grupo B e esperar o resultado do exame para ver hematócrito se demora 2 dias? Então, fica a pergunta, o que vocês chegaram a pensar em alguma questão para isso? Porque uma coisa é o protocolo genérico, para pensado talvez até nas UPAs e nos hospitais. Agora, a maioria dos pacientes dengue vão ser atendidos na atenção primária. Como você chama? Klaus. Klaus. Klaus, pelo protocolo do Ministério, esses pacientes teriam que ficar em leito de observação. A gente entende essas dificuldades. Inclusive, eu vivenciei isso, falei, né? Vivi isso na pele, tendo que tomar decisões ali a partir do que eu estava avaliando o paciente clinicamente, a partir da condição social, a partir do discernimento que o paciente tinha, naquilo que eu confiava, enfim. Tive que fazer isso. O que eu quero primeiro deixar claro: o departamento de vigilância, ele não é responsável por esta organização referente a exames laboratoriais. Isso está com o Departamento de Saúde, mas isso obviamente não isenta a minha responsabilidade de tensionar, num bom sentido, para que isto aconteça. E isso a gente tem feito. Tá? Nós fizemos reuniões com o secretário de Saúde, o doutor Lair, não pôde estar presente hoje, mas fizemos reuniões com ele, com a secretária adjunta, junto com o Departamento de Saúde, trouxemos essa problemática. O que nos foi trazido? Aí é só vocês que vão poder monitorar e nos ajudar para que a gente faça o tensionamento. Nos foi trazido que esse problema foi resolvido e que isso não estava acontecendo mais, que era um problema, na verdade, que não era o processamento do exame, era a disponibilização do exame para vocês acessarem. O que de fato aconteceu, porque eu vivenciei isso na minha pele. O que eu sugiro, gente, porque eu não respondo por isso, então não vai adiantar a gente ficar aqui polemizando, tá? Eu entendo essa problemática. Eu acho que vocês têm que monitorar isso. Vocês vão pegar paciente suspeito, monitore. Não está dando certo? Vamos conversar. Conversa com o seu coordenador, que passa para o distrito, pode entrar em contato também com a gente da vigilância, com a Visa. A gente passa a situação e a gente vai fazer um tensionamento. Existe a possibilidade até de fazer contratação, enfim, de transporte para levar esses hemogramas para agilizar. O que foi pactuado com a Secretaria de Saúde, tanto que esse fluxograma está ali, Secretaria de Saúde, é que estes hemogramas estariam com vocês em até 2 horas. E isto é o que foi pactuado. André já vivenciou isso comigo e nós tínhamos isso em outras epidemias. Tivemos isso na epidemia de 2014, 2015. A gente tinha acesso ao hemograma dengue, né, gente? Hemograma dengue, tá? Vou seguir aqui.
Mas o que eu posso falar para vocês é isso. A gente não pode banalizar o manejo porque o município não dá conta de alguma coisa. A gente vai ter que cobrar esta coisa. É isso. Estou aqui na mesma luta com vocês para a gente cobrar juntos, tá? Então vamos lá. Acompanhamento desse paciente do grupo B. A gente vai manter a hidratação oral até o resultado do exame, vamos coletar esse exame. Exame complementar vai depender da avaliação médica, daquilo que vocês julgarem que é necessário. Em gestante obrigatória, inicia um PCE e sorologia. As visas regionais, quando vocês tiverem dúvida, pode ajudar vocês. E a gente sempre tem, desculpa, investigar a gestante com exantema. Aqui no nosso fluxograma, tem um desses QR Codes que é específico para investigação de gestante com exantema, tá? A gente tentou deixar o mais fácil possível para facilitar, porque a gente sabe que a vida no dia a dia ali da assistência é muito corrido. Bom, então eu pedi o hemograma. O paciente está hemoconcentrado, e agora? Não tem um exame anterior. A gente está aqui propondo, tá, que alguns cortes para quando a gente não tem o exame anterior. Se a gente tiver um exame anterior lá no ESUS, nós vamos usar o parâmetro de 10% acima do valor basal do paciente. Se não tiver, a gente usa esses cortes, tá? O que é importante, gente? Avaliar o exame. Tem que ter uma organização. Não precisa ser necessário o médico para avaliar esse exame. Né? O médico vai dar a conduta e a definição final, mas a gente precisa de uma organização dentro da unidade de saúde para alguém pegar o exame, olhar, ver se está hemoconcentrado ou não, para a gente ver se convoca ou não o paciente quando for ali do grupo A e não estiver na unidade. Esse caso aqui, o paciente está lá na unidade. Então, está hemoconcentrado? Não. Ou está hemoconcentrado. E aí, o que nós vamos fazer? Se ele não está hemoconcentrado, nós vamos dar alta, ele vai voltar diariamente, vai entregar o cartão, vai orientar o uso, vai acompanhar o paciente por 48 horas, vai orientar sinais de alarme e retorno diário e o repouso. Se ele tiver hemoconcentrado, a gente vai fazer a fase de expansão e a gente, depois da segunda fase, a gente vai ali coletar o hemograma. É importante a reavaliação, como eu já falei das outras vezes, completa a cada 1 hora, né? E a reavaliação clínica e laboratorial ali depois das 2 horas com o resultado do exame, tá? Bom, o paciente teve melhora clínica e laboratorial, está com sinal vital, sinais vitais estáveis, PA estável, diurese normal, queda de hematócrito? Sim, a gente vai acompanhar ambulatorialmente. Não, até a reavaliação do hematócrito, a gente tem que manter a fase de manutenção do grupo C. Aí vocês vão ter que avaliar que horas é, né, gente? Se vai ter que transferir o paciente, se vai ter que encaminhar ele. A gente sabe de toda a problemática, mas é um paciente que tem um risco em potencial e a condução, o manejo é dessa forma. Aí a gente vai seguir a conduta do grupo C, se gestante ou puérpera, a gente vai encaminhar para o serviço com maternidade a critério médico. Qualquer condição clínica ou social, a gente pode definir se esse paciente deve ficar em leito de observação ou não, tá? Isso daí é algo que vai também um pouco ali do quanto a gente tem segurança ou não, entende com o paciente quais são as possibilidades. Um alerta em relação à gestante puérpera, ela tem um risco aumentado, né? Aumentado aí de óbito, tem um risco aumentado de complicações obstétricas, já tem as próprias alterações fisiológicas da gestação, tem o risco de hiperidratação. A gente é obrigatório fazer esses exames todos, tá? Isso daqui já está dado ali nos protocolos. Mesmo quando a gente suspende as testagens em epidemias para gestante, a gente continua. E se a gestante puérpera, vai para a maternidade. Se tiver, né, hemoconcentração ou se não tiver resposta à hidratação e sem melhora clínica, essa gestante precisa ser encaminhada, existe um risco grande em relação à gestante. Bom, se o paciente não tem sinal de alarme, não tem sinal de gravidade, não tem fator de risco, não tem prova de laço negativa, ele vai ser manejado como grupo A, vai iniciar a hidratação oral, conforme eu já expliquei, e a gente vai fazer o acompanhamento ambulatorial. Vai coletar o hemograma, vai prescrever a medicação, vai orientar a hidratação em repouso, vai entregar o cartãozinho de arboviroses preenchido, vai orientar o uso, vai reforçar a questão dos sinais de alarme, mostrar para o paciente ali onde isso está descrito, vai falar para retornar imediatamente na presença de um deles. Bom, se ele não tiver sinal de alarme, tiver tudo certo, você vai falar para o paciente. Então, você vai voltar entre o terceiro e o quinto dia de sintomas ou a critério médico. Se é um paciente confuso, que você tem que dar uma data, você escolhe um dia e fala para ele voltar. Volta no quarto dia, volta no terceiro dia, enfim, tá?
e com o cartão de acompanhamento. E vocês precisam pedir o hemograma, que alguém tem que ver o resultado desse hemograma, porque se o hemograma tiver o hemoconcentrado, isso muda o manejo, ele vira grupo B. Aí a gente vai ter que mudar a forma de. Ele não vai poder voltar só lá no terceiro e quinto dia, ele vai ter que voltar todo dia ali, vai ter que voltar, às vezes, até no mesmo dia, dependendo do horário que vocês pegarem esse hemograma. Bom, plaquetas. Considerações em relação às plaquetas, tá? Para a maioria dos pacientes, não há definição de valor de contagem de plaqueta que seja preditivo de dengue grave ou nos dê elementos para classificação de risco ou internação. É importante a gente desmistificar um pouco a questão da plaqueta. Trombocitopenia sem definição de valor mínimo, associada a um RNI maior que 1,5 em vigência de sangramento, tem que ser considerado critério para indicação de transfusão. Contagem de plaqueta em ascensão é o que a gente usa para critério de alta também, somado às outras coisas. Para a classificação de risco, para monitorar o paciente, para monitorar essa evolução e a resposta ao tratamento, que a gente vai usar é o hematócrito. Hematócrito. É importante isso ficar na cabeça. É o hematócrito que a gente vai usar. Não é a plaqueta. A plaqueta vai cair mesmo e é assim mesmo. A contagem de plaquetas ela não deve ser usada aí isoladamente como um elemento norteador. Tem muito profissional que olha a plaqueta e não olha o hematócrito. E isso é um erro gravíssimo, tá? Isso pode comprometer a vida do paciente. Não vou entrar nesse detalhe, todos esses detalhes, mas sempre tem muita dúvida em relação ao paciente, a contagem de plaqueta e quando a gente suspendeu ou não a S, né, o clopidogrel, enfim. Aqui a gente tem no manual do Ministério, tem tudo definido, tá? Quando é que você suspende, geralmente abaixo de 30 mil que a gente vai suspender, mas é um paciente que vai ter que estar em leito de observação para a gente poder ir monitorando a ascensão dessa plaqueta para voltar aí com o medicamento o mais rápido possível pelo risco que ele tem, né? Mas aí depois tem mais detalhes aí. Bom, prioridades. Retomando o que eu falei no início. Suspeita precoce, o manejo clínico ele tem que ser baseado na classificação de risco, independente de resultado de teste rápido. A gente tem que olhar para os diagnósticos diferenciais, a gente tem que atender os fluxos assistenciais que estão vigentes, a gente tem que fazer a investigação laboratorial apropriada e a gente tem que fazer notificação e as demais ações de vigilância em saúde. Então, voltando para aquela figura inicial, né, esses pacientes eles podem ser tudo. Muita coisa. E às vezes um paciente que está com sinal de alarme, ele está ali sentadinho na cadeira, muito quietinho, e quando você vê, ele já evoluiu para uma dengue grave, enfim, às vezes a gente pode perder o paciente na sala de espera. Então, retomando, dengue é uma doença dinâmica, a gente tem que olhar a evolução clínica, a gente tem que adequar o manejo a depender da evolução desse paciente. A classificação é dinâmica em cada avaliação e o manejo é uma oportunidade, esse acompanhamento é uma oportunidade da gente identificar e tratar os possíveis diagnósticos diferenciais. Então, o paciente do grupo A é um paciente que pode ser atendido de acordo com o seu horário de chegada, o grupo B é uma prioridade não urgente, o C é uma urgência, isso é importante, às vezes ele está ali quietinho no canto dele, mas isso ele é uma urgência. E o grupo D é uma emergência, gente, é emergência, tá? É um paciente que está em choque. Então, é o que eu falei, o paciente ele pode transitar entre vários serviços. Então, ele vai estar na UBS em um momento, vai para o pronto atendimento, vai às vezes para uma internação, sai da internação, vai acompanhar na UBS. Então, a gente tem que conseguir acompanhar. Então, por isso que a gente está propondo que a gente consiga monitorar esse paciente para saber o que aconteceu com o cartão. Então, a gente quer criar um valor de uso para esse cartão, por isso que a gente está tentando deixar ele de um jeito que seja prático para todo mundo, tá? Então, esse é o nosso fluxograma. No fluxograma, se vocês aproximarem algum celular aqui, mas depois no site tem, cada QR Code ele vai levar a um lugar, aí é o cartão, a gestante PUE, para coisas que a gente quis destacar nesse momento, tá bom? Esse QR Code aqui vai levar no nosso site. No nosso site tem um conteúdo para gestor e profissional de saúde que a gente atualiza. Tem o painel de monitoramento também, que ali a gente tem diariamente os casos, óbitos, etc. Tem o manual de chikungunya também. Esse QR Code, esse manual que ficou muito bom, que tem uma pessoa presente que contribuiu, né, na construção, doutor André. E aqui nesse QR Code, a febre maculosa, que é uma doença bastante importante no nosso município de Campinas, que não pode ser esquecida em hipótese alguma. Pensou em febre maculosa, é igual iniciar o tratamento com doxiciclina. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa, Juliana, se eu passei um pouquinho.
obrigado, Vanice. Sempre ótimo te ouvir. Pessoal, antes de passar, a gente tinha um compromisso de terminarmos o 8h33. Então, eu acho que vai ficar em cima, porque o professor André ainda vai falar e nós temos as perguntas. Então, nós vamos até às 21 horas. Fica ok para vocês, pessoal? Assim, valorizamos o nosso tempo. Então, 3 perguntas, pessoal. E enquanto o professor André vem, o Albert vai colocando a apresentação. Quem tem perguntas? Não? Alexandre, por favor, leva ali para o Alexandre. Pegue a mão. Quero aproveitar e agradecer toda a equipe de colaboradores da SMCC, viu, pessoal? Uma salva de palmas para eles, pessoal. Pessoal muito competente. Mas sem nenhuma pergunta, mas só uma contribuição. Considerando que aqui em Campinas, hoje a Unicamp não é mais porta aberta para gestante. Em Campinas não tem UPA que tem obstetra. E a assistência vai ser encaminhada a todas as gestantes para o hospital, que é referência em Campinas. Eu acho que vai saturar o serviço desse hospital. Eu acho que não está preparado a rede para gestantes. Não são todas, né? A gente está falando daquela gestante que não está tendo uma boa evolução clínica, que está hemoconcentrada. Gente, é uma decisão muito difícil. Assim, Eu é sei que algo não tem que eu não resposta tenho uma também. resposta. Eu entendo o que você está falando, entendo, mas assim, a gente teve óbito de gestante também no município de Campinas. Então, isso é algo que nos preocupa. E o manejo mais adequado da gestante tem que ser num serviço de fato especializado. Entendo sua preocupação, mas não tenho como te responder. A orientação é essa. Eu acho que a gente tem que tentar construir, enquanto rede, possibilidades, né? De repente, se aumentar muitos casos, talvez tenha que ter alguma UPA que seja de referência, que tenha mais possibilidades de atendimento para essa gestante. É algo que a gente vai ter que ir construindo enquanto rede. Tá bom? Mais alguma consideração, contribuição, pergunta, dúvida? Se não, vou eu mesmo de novo. Então vai. Voltando para o grupo B. Eu penso que o que talvez seria interessante seria propor um fluxo para o município, exatamente pensando no grupo B para atenção primária à saúde. Porque mesmo ela trouxe aqui que na epidemia de 2014, conseguia se ver o exame quando se solicitava de manhã, se via à tarde. Mas dos pacientes à tarde não conseguia se ver. Então, só no dia seguinte. Então, na melhor das hipóteses, a gente teria que pensar nesse grupo, ou a gestão seria importante pensar o que eu faço com o grupo B que, agora com eco, o que eu faço com o grupo B não conseguindo ter o acesso ao hemograma, ao hematócrito no dia. Klaus, eu não tenho como assumir isso com você. Vou ser muito sincera. Eu acho que o que eu tenho que pensar é como este município vai fazer para dar conta de que esse hemograma esteja com vocês. O que nós negociamos com a Secretaria Municipal de Saúde foi que teria, para atenção primária, que teria carro para buscar esse hemograma 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então, se a gente for pensar num paciente que foi avaliado no dia anterior, ele chegou lá de manhã, você pegou o hemograma, se esse hemograma ficar pronto em 2 horas, dá tempo de coletar o outro, dá tempo de pegar o outro. E é óbvio, algumas decisões a gente vai ter que tomar, só que não tem como pôr no papel, porque assim, quando a gente vai pensando a questão do manejo, é impossível você prever todas as situações, até porque a clínica, a avaliação que você tem do paciente. Quando a gente está na atenção primária, a gente tem outras possibilidades. Você tem como ir até a casa do paciente, é um paciente que às vezes você já conhece muito bem, é um paciente que vai fazer tudo o que você falou. Às vezes a gente tem confiança, a gente conhece o paciente. Alguns dá para a gente fazer isso, outros não dá. Você vai ver um paciente que é usuário de substância, né, que está em situação de muita vulnerabilidade. Infelizmente, esses a gente vai ter que sim transferir para um serviço Sim. de um PA. Infelizmente, Klaus, eu sei que é frustrante, eu sei, É que o mas que é isso. incomoda é você propor um fluxo que na prática não vai poder ser realizado. Entende? Sim. Então, por que não tentar achar uma maneira de achar um fluxo que lide com uma realidade que a gente tem? Na minha unidade, a moto passava 1h45 da tarde.
Klaus, eu acho que nós não E vamos ficar aí, nessa eu sei, conversa mas a até questão o. é assim, Até porque, como eu te disse, não é, sou eu que respondo por isso, né? Assim, não sou eu que dou conta dessa sim, questão dos sim, hemogramas. sim, Me solidarizo com você, estou é, disposta a fazer o enfrentamento com você. A minha sugestão é: vamos avaliar se isso não está acontecendo. Um, sim, vamos avaliar. Se não estiver acontecendo, vamos problematizar isso, porque isso vai precisar acontecer. Ninguém nesse mundo vai botar um nome assumindo uma responsabilidade, que nem estou assumindo a responsabilidade por esse fluxograma. Nós, Departamento de sim, Vigilância, junto com a Secretaria de Saúde, ninguém vai assumir uma sim. responsabilidade por algo que não é o correto. Isso é algo dado. Então, a gente precisa fazer com que o correto aconteça. Não é tão Sim. complexo. Se a gente já conseguiu em 2014, 2015, né? Dá para a gente conseguir. A minha sugestão é É, que eu entendo. É que vai sobrar para nós tomarmos a decisão eu fora do sei, eu protocolo, entendo, né? eu entendo. Eu acho que vocês podem problematizar isso com o Departamento de Saúde, com a Secretaria de Saúde, e eu me solidarizo com vocês. Eu engajo ali a luta junto, eu vivenciei isso também. Eu sei, eu sei. Eu sei a indignação, eu tive que tomar muitas decisões também, como vocês. Mas o que eu sugiro neste momento é isso, tá? Não, mas é importante, né, pessoal, lembrar que às vezes parece o não estar contemplado é uma realidade que vai ter uma incidência de situações que pode acometer aí os mais de 60 centros de saúde de Campinas. Lembrar da responsabilidade de todos os pares nossos estarem envolvidos, da saúde suplementar também, né? Muito importante. É, eu moro em Amparo. Amparo já está em caso em situação de emergência há 15 dias. Médicos que estavam de férias tendo que voltar, e é importante uma colaboração, né, dos hospitais, das UPAs, né, dos PAs, e realmente é um trabalho que exige, né, realmente para evitar os desdobramentos, né, com desfechos ruins, né? E muitas vezes é um desfecho que vem num paciente que tem uma comorbidade que ficou sendo tratado só como dengue. A gente convive com esse viés, né? Então, uma paciente que faleceu ano passado era uma paciente que teve uma infecção urinária junto com a dengue e foi tratada só como dengue. E aí realmente veio a falecer, pessoa de 55 anos, sem doença prévia. Então, é importante que os diagnósticos diferenciais e o manejo sejam feitos de maneira muito técnica, né, e atenciosa, e é disso que meu amigo, professor Dr. André Ribas, Ricardo Ribas de Freitas, vai poder falar. Ele não vai poder, a gente vai cuidar do tempo, Dedé, 20 minutos para você contribuir conosco. Eu ia sugerir que a gente fizesse uma. Não era? Vamos lá, porque a gente fica ali conversando. Pode ser? Não, só porque eu acho que a ideia, como vai ser pouco tempo, a gente já conversa junto, né? Eu vou. Atrapalha? Ah, eu queria ficar sentado, tá bom. Fica em pé, então. Cabeça corta. Agora eu entendi, tá certo. A cabeça corta. Bom, vamos falar sobre o desafio da situação atual dos arboviroses. Só para conversar, mas tá bom. Bom, queria agradecer o convite, agradecer a Sociedade de Medicina e Cirurgia, agradecer a minha querida Vanice pelas palavras bonitas que falou no começo. E agradecer a presença de todos também, né? De todes. Bom, vamos lá. Próximo, por favor. Não, sou eu? Bom, a gente está numa situação no Brasil, né, que a gente tem uma co-circulação de vários arbovírus, né? Então, assim, além da gente pensar em dengue ou outras doenças, a gente tem que pensar em outras arboviroses, né? Então, a gente tem o Oropost, que para muita gente é uma coisa que está muito distante, mas houve surtos gravíssimos aqui perto, né? Ou seja, Espírito Santo, que
do ponto de vista, olhando o Brasil, é extremamente perto, né? Porque era um vírus que era restrito à região amazônica, ele começou a ocorrer em outras regiões, ele já começa a causar preocupação, principalmente porque é uma linhagem recombinante. Ela não é a mesma linhagem que circulava na Amazônia. Então, é como se fosse um vírus influenza que a gente tinha o H1N1 e depois a gente vai ter o H5N1, ou seja, você teve um rearranjo, você trocou o material genético com outras espécies virais. Então, ele tem várias características do ponto de vista clínico que são diferentes, tá? Isso é muito importante. A gente tem a dengue, né? O que elas têm em comum? É febre, mialgia, cefaleia e artralgia, tá certo? Agora, o oroposto, a cefaleia é intensa. Muitas vezes pode cursar com náuseas e vômitos, né? A dengue tem mudança no paladar e leucopenia, etc., né? A artralgia é muito marcante em algumas situações no chikungunya, tá certo? E o Zika, ele tem um exantema presente, dor articular, edema de membros, que faz com que a gente possa ter diagnósticos diferenciais. E alguns arbovírus neurotrópicos, né, que é o caso do St. Louis e do West Nile, que está circulando no Brasil, teve um surto de West Nile esse ano passado no Piauí, né, e já foi identificado aqui no estado de São Paulo em outros anos, né, ele vai causar com uma frequência maior aí de sintomas neurológicos, tá certo? Então a gente consegue fazer uma diferenciação, mesmo que eles tenham uma coisa em comum no centro, né? Porque eles vão ter características que fazem com que eles sejam diferentes, correto ou não? Não, correto, correto, né? No livro é fácil escrever isso, porque na prática a gente tem isso. A intersecção, a sobreposição é muito, muito, muito maior. A febre, mialgia, cefaleia e artralgia, ela está presente na grande maioria deles, e aquela dor articular intensa que todo mundo fala que tem o chikungunya, ela não é verdadeira. Só acontece essa dor articular intensa no chikungunya. É só ele que dá isso. Mas nem todo chikungunya vai dar dor articular dessa intensidade. Só o dengue dá um exantema petequial. Mas não é todo caso de dengue que dá um exantema petequial. Alguns pacientes, muitos pacientes com dengue, uns 70%, podem dar plaquetopenia e leucopenia. Mas 30% não vão dar. Então, assim, aquela coisa de você conseguir construir uma separação baseada em alguns achados dos arbovírus, ela é ilusória. De fato, na prática, no clínico que está lá no centro de saúde, no caso do Klaus ou outro colega qualquer que esteja aqui, vai chegar um paciente com febre, artralgia e mialgia. Que além de dengue, também ele pode estar com, se for em Sousas, ele pode estar com febre maculosa, tá certo? Então, a situação é bastante mais complicada. E é mais complicado ainda quando a gente considera a emergência do chikungunya e de outros arbovírus, né? O chikungunya, ele era um vírus que até então ele era localizado só numa região da África e da Ásia, né? E na década de 50, desde a primeira descrição dele, ele era só restrito a essas regiões, e a partir de 2005 ele se espalhou pela Ásia e depois chegou aqui nas Américas, tá certo? E o que acredita, e a grande questão é a seguinte, por ele ser o único sorotipo, ele faz com que a taxa de ataque dele durante as epidemias é tão alta quando ele dá uma epidemia numa localidade, ele fica muito tempo sem circular. Então, as pessoas, muitas vezes, acabam não conhecendo muito bem a clínica do chikungunya, e fica só com essa ideia de que ele é uma dor articular insuportável, né? Eu não quero ser erudito, mas me chamou muita atenção esse livro aqui, desse sujeito aqui que chama Leonard Rogers. Esse sujeito aqui é o Sir Ronald Ross. Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu o ciclo da malária, a transmissão da malária pelo Anófeles. Ele é um médico inglês. E eu achei curioso, porque eu fui encontrar esse livro numa das fuçadas que eu estava dando,
E ele era o chefe da biblioteca de Oxford. E aqui é uma carta dirigida a ele para ele aceitar a inclusão desse livro dentro da biblioteca de Oxford. Isso é uma curiosidade só, mas só para. Mas o que tem esse livro de tão interessante? Ele descreve duas doenças aqui, né? Não dá para ler direito, mas confia em mim que eu estou lendo o que está escrito aqui, tá? Tem uma doença que tem intervalos. Oi? Não dá para aumentar. Que, na verdade tá escaneado. Ah, tá bom. Aqui, ó. É, ficam longos períodos, né? Tem epidemias e ficam longos períodos na ausência da ocorrência dele, como aconteceu na década de 80 e 90, né? Acontece mais nas faixas costeiras, etc. Acontece mais frequentemente nos meses quentes, isso aí as duas são, né? Desce. Aqui, ó, volta aqui, só saber um pouquinho. Aqui, ó, anualmente em locais esporádicos, né? Aqui, ó, essa doença aqui, ó. Mostra aqui. Pode deixar no slide que eu leio, vocês acreditem em mim, por favor, só para, acho que fica mais fácil, desculpa. Isso que eu acho muito interessante, ó. É uma dor muito severa com características de breakbone, ou seja, dor quebra-ossos, tá certo? Aqui é uma dor moderadamente severa e uma febre, a mialgia como a influenza, né? E não tem características quebra-ossos, tá? As dores articulares podem estar presentes ou serem leves. E aqui a dor é muito intensa, tá certo? O período de convalescência demora vários meses e mantendo dor articular. Tá certo? Eu estou fazendo essa doença aqui, tá? Aqui o paciente tem taquicardia e aqui ele tem bradicardia, que é um fenômeno que essa curva, que eles lidavam muito com a curva de temperatura e frequência cardíaca, porque eram os parâmetros que eles tinham, não tinham muita facilidade para uma série de exames, né? E aqui ele tinha uma bradicardia relativa, ou seja, tem febre e não tem bradicardia, que é um sinal que a gente encontra em dengue. E é um sinal que chama sinal de Fagé, que tem na febre amarela, que é um outro flavivírus, tá? A melhora, a convalescência, que é rápida, não tem dor articular na convalescência. O paciente melhora da dor articular, tá? Papapá, papapá, papapá. A dor de cabeça, aqui, ó, é muito interessante. Isso aqui é a coisa mais linda que tem nessa descrição. Ele fala que tem uma dor que parece que vai sair o lobo ocular, que é uma dor retroorbitária muito intensa. Está bem descrito aqui, tá? Que dói quando a pessoa olha para o lado, né? Então, essa doença aqui é uma doença e essa aqui é outra. Que doença que é essa? Responde, por favor. Dengue. Dengue, a gente chama o quê? Dengue. Dengue. E aqui? Chikungunya, certo? Próximo, por favor. Aí, na verdade, essa é a dengue. E esse aqui eles chamavam de febre de 7 dias, que era uma fichinha perto da verdadeira dengue. A doença que as pessoas tinham dores insuportáveis e chamava quebra-ossos, na verdade, era esta doença aqui. E esta doença aqui nós chamamos hoje de chikungunya. Isso não sou só eu que estou falando, eu não estou inventando isso. Isso aqui já era uma hipótese que foi levantada, inclusive, por um. Eu apertei aqui errado, desculpa. Que quem levantou essa lebre foram. Esqueci o nome do cara agora, mas tudo bem. Mas ele levantou a lebre na década de 70, né? O que a gente estava chamando de dengue era uma doença que, na verdade, era o chikungunya. E aí a gente vai ver na prática o seguinte, olha, aqui estudo de síndrome febril no Peru, tá? Artralgia, 64% dos casos de chikungunya positivo tinham a dor articular só, tá?
Eles fizeram uma vigilância de síndrome febril para vigiar arbovírus em geral, inclusive o Oropost, outros vírus que são silvestres na Amazônia. Eu falo Peru, mas aqui é Amazônia peruana, né, lá em Iquitos. Próximo, por favor. Aqui, em Salvador, a gente tem uma proporção de pacientes com chikungunya de 90% e aqui 60%, mas de todos os pacientes que foram fechados como chikungunya, nenhum tinha sido suspeito como chikungunya, tá? Próximo, por favor. Aqui, também síndrome febril aguda em Porto Rico, onde dor articular estava presente em 57% dos pacientes com dengue, 50% dos pacientes com influenza A e B, em 20% de outros vírus respiratórios e 80% dos pacientes com chikungunya. Então, a gente não tem 100% de dor articular em pacientes, e nem sempre a dor é lancinante, tá certo? Próximo, por favor. Então, a história desde a descrição do vírus, a identificação do vírus, ela foi só feita em 1950 e pouco. Mas as histórias das epidemias de chikungunya eram as epidemias que eram chamadas de dengue antes de conhecer o isolamento do vírus. Só que, como começou-se a identificar os vírus no começo do século XX, e não estava tendo uma circulação de chikungunya na época, o vírus que foi identificado foi só o dengue e passou a se dar o nome. Isso é o nível de confusão que existe entre as duas doenças. Próximo, por favor. É, é, no ano passado, no Rio, no final de 2023, 2024, em Rio Preto, tinha uma unidade lá que era sentinela, que era um convênio da prefeitura com a universidade. 100% dos pacientes que estavam com febre eram investigados para dengue, chikungunya e zika pelo triplex, tá? Era um pé de pesquisa, tá? Eram todos os pacientes que chegavam lá. Foram, entre novembro e janeiro, 229 casos foram confirmados com arboviroses. 91% eram chikungunya e só 9% eram dengue. E então, que assim, nenhum foi notificado como chikungunya. Como ele acontece numa época em que ele entra e ninguém percebe, eu estou colocando isso para pimentar a história, né? Porque tá muito fácil o fluxograma da Vanice, né? Tá muito simples. Próximo, por favor. Então é um ciclo vicioso. Por ser muito semelhante à dengue, ela é pouco conhecida. Por ser pouco conhecida, é pouco notificada, pouco investigada, acredita-se que ela não circula. Mas ela deu uma epidemia em Rio Preto que foi horrorosa, de chikungunya. E nem o pesquisador que estava lá conseguiu entender direito, e ele foi ver retrospectivamente exatamente o que estava acontecendo quando estava com os exames sendo processados, porque não foi nem notificado os primeiros casos. E eles estavam monitorando fazia anos, né? Próximo, por favor. Veja o caso de Minas Gerais, né? Lá em Minas Gerais, primeira escolha para todo mundo, que eu acho corretíssimo na situação atual, é PCR. Não existe sorologia feita em pacientes que não conseguiram coletar em tempo hábil, tá? Mas a primeira escolha é PCR, tá? E também não tem esse negócio de suspender exame, que isso é uma palhaçada que tem no estado de São Paulo, uma vergonha nacional. Eu falo assim, como campineiro, tá certo? Eu participei do Comitê de Operações Emergenciais do Ministério da Saúde de Arbovirose do ano passado. Era vergonhoso. Eu falava, olha, isso em São Paulo acontece dessa forma. O Ministério mandou documento questionando e o Secretaria de Estado da Saúde continuou com essa palhaçada. Não existe suspender sorologia. Você tem vários arbovírus circulando, você não vai coletar material. E uma unidade de sentinela que tem, fica ali 5 por semana, ridículo. Enfim, isso é uma palhaçada. Em Minas Gerais, né? No 2023, foram 25% dos casos do país inteiro foram em Minas Gerais, de arbovirose, tá?
E eles faziam lá, mais de 50% dos pacientes faziam PCR, tá? E aqui do lado, não é um estado rico, mais rico que. Não, é simplesmente organização e objetivo. O que aconteceu lá? Vejam aqui, ó. Vamos acompanhar o raciocínio. Quantos suspeitos de dengue? 700 mil. Quantos foram encerrados como provável? 413 mil no estado, tá certo? Quantos suspeitos de chikungunya? 129 mil. Quantos que foram confirmados como chikungunya? 83. Quando eu vejo a relação aqui, 83% de todos os pacientes do estado de Minas Gerais foram confirmados como dengue. 83% dos pacientes confirmados com alguma arbovirose foram confirmados como dengue. 17% foram chikungunya, tá? Por quê? Porque quando o médico olha para a cara do sujeito e não sabe o que é, ele fala que é dengue. Nunca vai pensar em chikungunya. Então, notifica só dengue. Agora veja, quando a gente vai ver o laboratório, dos que fizeram exames no sistema público, tá? Dentro do SUS, foram realizados 83 mil triplex, né? Que são aqueles que fazem os três ao mesmo tempo. Desses que foram realizados, 29% foi chikungunya. Só 10% que foram dengue. Aqueles que fizeram sorologia, como suspeito de chikungunya, 56% foram positivos. E dengue só foi 27% positivo. Se a gente pega e soma o total de exames realizados, e você vai ter uma taxa global de positividade, correto? Aqui foi 34% de todos os exames que foram coletados para chikungunya foram positivos. E dos exames que foram coletados para dengue, 18 foram positivos. Tá certo? 18% foram positivos. Se eu pegar o total de suspeitos e multiplicar pela positividade dos exames, eu vou ter que suspeitos de algum dos arbovírus. Ou seja, se eu tivesse assumindo que a gente não sabe diferenciar direito o que é dengue e chikungunya e aplicasse esta positividade no total de arbovírus, eu alcançaria que, em Minas Gerais, você teria tido 300, quase 300 mil casos de chikungunya e 149 de dengue. Ou seja, se a gente aplicar a positividade que os exames que são coletados, o que circulou mais em 2023 foi chikungunya do que foi dengue. Ano passado, eu refiz tudo isso. Foi a mesma coisa. Só que não nas mesmas regiões. Aqui, foi predomínio, foi no norte, foi na região de caramba. Nordeste, divisa com a Bahia, né? Um pouco para cima de Teófilo Otoni. Monte Limpo, Montes Claros. Obrigado. Montes Claros. Agora eu fui racista, né? Falei, eu troquei montes limpos por claros, né? Como se claro fosse limpo. Bom, e para apimentar a história, a gente tem esse Oropoxa aqui que a gente também não pode esquecer. Eu estou falando disso porque, assim, no Espírito Santo teve uma circulação importante, assim, com óbito e tal, né? Tivemos um óbito, né, que a gente até publicou o trabalho lá no Ceará, né, com uma transmissão vertical, com óbito fetal. Teve casos que foram descritos de malformação congênita em Pernambuco. O problema é o seguinte: não é diferente de dengue nem de chikungunya. Clinicamente são indistinguíveis, tá? Ele é um vírus que tem uma vantagem em relação à dengue porque ele circula em área silvestre e periurbana, ele não circula dentro da cidade.
ele não é transmitido pelo Aedes aegypti, né? E também nenhuma demonstração que ele tenha, que o Culex tenha transmissão importante, que tenha importância epidemiológica, que sustente uma transmissão na ausência do culicoide, tá? É muito diferente você isolar o vírus no mosquito e você falar que aquele vírus aquele mosquito é o transmissor. Porque se o mosquito for lá e sugar um sangue de uma pessoa, ele vai ter o vírus. Com PCR, você consegue identificar 5 partículas virais. Então, no estômago dele, no intestino, pode ter vírus, mas não está transmitindo, porque demora e tal, 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 tal. Então, assim, o único que foi comprovado, o transmissor ainda é o culicoide, e isso é uma ótima notícia, porque ele é silvestre. E mesmo nas regiões urbanas que transmite na Amazônia, é uma região de transição, assim, uma região sempre muito arborizada, com matas ao lado, porque ele precisa de matéria orgânica, tá? O que aconteceu foi que esse surto que começou aqui, nessa região, que chama a Macro, que é a região que une o Amazonas, o Acre e Rondônia, né? A Macro, que é uma área de desmatamento fortíssimo, com áreas agrícolas, fronteira agrícola, né, na Amazônia, foi lá que começou esse surto, tá? E todos os vírus que foram identificados são da mesmo braço filogenético. Isso fala muito a favor de se alguma adaptação que ele está tendo, ou aumentando a viremia nos seres humanos, ou melhorando o desempenho dele nos vetores. E aí, estudando, logicamente, que já tinha esse registro, ele é fruto de um rearranjo genético que aconteceu em 2014. Só que, por que começou o surto só em 2022? Esse é o vírus que está aqui. Ele é um rearranjo de 3 vírus diferentes, tá? Esse que aqui é o Iquitos, esse aqui é o Perdões, e esse aqui é o vírus Oropox antigo. Então, ele é um rearranjo de 3 vírus diferentes, que trocaram o material genético, porque ele tem um vírus segmentado. São 3 pedacinhos de RNA. E esse vírus que está circulando é esse aqui que foi rearranjado. Só que o que aconteceu? Uma única linhagem se expandiu. Quando foram colocar em cultura, identificaram primeiro que aqui é a curva de número de partículas virais na cultura. Foi muito maior que a linhagem anterior. Tá certo? Tanto em cultura de. Aqui são diferentes linhagens de cultura, tá? Aí, quando colocaram na placa para ver se ela fazia mais lesão nas células, os tamanhos das placas formadoras de marcadoras de lesão tecidual também foi maior na linhagem atual. E o mais triste é o seguinte: quando colocava soro de pacientes infectados com a linhagem anterior, não estava inibindo a replicação da linhagem atual. Então, ele parece ser resistente aos anticorpos das outras. Isso pode explicar o aumento da ocorrência dele na Amazônia, mas também pode explicar que ele mudou tanto que ele agora é um vírus diferentão e que pode ser mais malvado. Bom, então, a gente tem das síndromes causadas por arbovírus, tem várias formas clínicas que a gente precisa lembrar, né? Lógico, vai ter a síndrome febril, com ou sem artralgia, que é o mais simprão. Quando tem exantema, vai ter o Zika junto, o chikungunya e o dengue podem dar exantema também. Qualquer outro vírus pode dar uma síndrome exantemática. Pode causar uma síndrome hemorrágica, casos de dengue e Oropox também pode causar uma síndrome hemorrágica. Nunca tinha sido descrito óbito por Oropox, mesmo ele sendo conhecido desde a década de 50. Esse surto teve já pelo menos uns 8 óbitos descritos. E aí você fala, mas só 8, num tanto de casos. É que assim, primeiro que é difícil identificar, porque eles estão em área periférica. E a suspeita clínica, às vezes, passa batido, né? Então, mudar o padrão, ter 2 ou 4, 5, 10 casos, já faz uma enorme diferença quando a gente pensa num vírus que nunca tinha causado nenhuma morte desde a década de 50. E tem vigilância ativa nesses lugares na Amazônia, tá?
a síndrome do choque da dengue, que já foi falado, e a transmissão vertical, né? Essa coisa da malformação congênita associada ao Oropouche também é uma coisa bastante complicada. É, existe ele não é um flavivírus, né, e nem um alfavírus, né? O chikungunya é alfavírus e o dengue é um flavivírus. É, ele é um ortobuniavírus. Existe um equivalente dele que acontece na teve que emergiu também, foi um rearranjo genético na África, mas que foi levado para a Europa e deu um surto lá que dá malformação em ruminantes, né? Então, em cabrito, em vaca e tudo mais, tá? Isso foi um problema até econômico que teve na época, já faz mais de quase 10 anos, foi 2015 que teve lá. E tem outro vírus, também da mesma ortobuniavírus, chama Cabane, que também dá malformação congênita, só que ele não acontece na Europa, acontece só na Ásia. Então, são dois exemplos de vírus parecidos que também dão malformação congênita. Então, esses casos que foram descritos, que ainda estão, o Ministério fala que está investigando, já tem trabalho publicado, já tem um monte de coisa, ainda está estudando para confirmar ou não a relação causal, mas parece ser muito forte a hipótese de que o Oropouche também dá malformação congênita. E aí, mais uma questão para a questão das grávidas. A única coisa que é mais tranquilo aqui, porque não dá na mesma área de dengue, né? A dengue dá mais em área urbana, né? E esse dá mais em áreas periféricas. O número de... Outro dia eu vi um... Com todo respeito, tá, gente? Mas um colega alguém do ministério, não vou nem falar quem que era, porque obviamente que não vou falar, né? Mas assim, falando assim, não, acho que não tem problema tão grave assim, porque a gente não notou aumento de malformação congênita. Só que assim, o número de pessoas expostas é muito baixo. Você não vai ter que nem o Zika, que vai ter um monte de gente malformada ao mesmo tempo, porque era uma doença urbana, né? Aqui não, aqui está falando de uma doença que é silvestre, que você vai ter um surto, vai ter a população de exposta, vai ser só de Joaquim Egídio em Campinas, né? Região do Vale do Ribeira, onde está circulando, que é uma população pequena também, né? Enfim, esse quadro, eu acho que ele dos herbovírus, ele é um problema que é atual, mas já é atual faz 2 ou 3 décadas, continua atual e a tendência, com certeza, é piorar, né? Então, é só para dar esse finalzinho gostoso, porque na verdade a gente tem um aumento na temperatura global, que isso é indiscutível. Se alguém quiser negar que pode ter relação com presença humana, pode até ficar discutindo, mas eu não estou afim de discutir isso. Mas que está aumentando a temperatura, tá, isso é fato. Então, assim, a área de ocorrência dos herbovírus tem aumentado, a presença de vetor tem aumentado, o contato dos homens com as áreas silvestres tem aumentado, o que favorece a, como chama? A humanização desses vírus, né? Ele passa a ser um vírus endêmico e não mais zoonótico, né? É isso. Só cumprindo nossa promessa, temos 5 minutos aí para dúvidas e perguntas. Eu não deixei você falar 20, você falou 38, viu? Mas é empolgante sempre ouvir você falar. Foi sim, mas foi ótimo. Ele tem um gosto, né, por falar. E a gente que fica dando aula costuma falar 1 hora, 1 hora e meia. Então, quando chega aqui, quase caiu 4 vezes. Dúvidas, pessoal? Quem quer trazer colaborações, perguntas para Vanice, André? Ele ama falar de Oropouche, pessoal. Ele só fala de Oropouche. Onde ele vai? Eu sou monotemático. Eu já fui do dengue, depois eu fui do chikungunya, agora estou no Oropouche. Quem quer? Mas é muito. Quanta coisa, né? Que tem que saber. Né? Quanta coisa que tem que saber. E acho que ele traz esse dado bem importante. O número de pessoas expostas é muito pequeno para ter complicações, como a gente tem visto. Torcer muito realmente para a gente não se impactar aqui. Porque se chegar, a gente vai ter problemas. E tem essa questão do vetor. Né? Então, é o porva, né? O porva. Então, porvinha. Né? O marrom, porvinha. Cada lugar se chama de um jeito. Pessoal, dúvidas, perguntas?
Vanice, quer falar mais alguma coisa? Vem aqui para você então se despedir e falar. Não, sim, mas a gente vai terminar. Presidente, quer falar mais alguma coisa? Mas eu queria ouvir. Tem mais alguém que quer comentar? Tá aí, fosforilou, pensou, quer contribuir? À vontade. Aqui, vem. Falando do Oropochi, pensando na Zika como uma formação também, seria adequado também, no caso da gestante, pensar em investigação do RN, no caso, ou ainda nem tem como pensar, porque está muito novo, Não, não, não tem com muito. certeza. A recomendação hoje do Ministério da Saúde é que as malformações congênitas sejam investigadas também para o Oropush. Aliás, fizeram uma análise retrospectiva com material que tinha sido coletado para investigação de Zika em gestantes que foram que tinham sido investigadas e moravam na região amazônica e encontraram 8 casos de malformação congênita com IgM positivo no feto. Se é IgM e está no feto, é dele, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, não tem muito. O caso que a gente publicou lá, que foi no Ceará, foi investigado com PCR, tinha no cérebro, tinha PCR, tinha no coração. E assim, fica, não, será que. Mas foi essa a causa da morte? Como que não foi? Teve a infecção, 3 dias depois parou de bater o coração do feto e começou a ter sangramento na mãe. E você vai lá, você tira, tem uma criança com. Tinha feito ultrassom uma semana antes, estava normal. O ultrassom que fez ali já tinha já estava em assistolia, né? E foi né, no material fetal tinha em todos os órgãos tinha RNA viral, né? E qual que é? Uma neurológica igual a Zika, ou mais que foi visto? Eu vou falar uma coisa muito forte, mas é de coração, tá? Felizmente, é uma malformação tão grave que é incompatível com a vida. Eu acho que isso, para Não, mim, porque, na verdade, eu até me arrepio de falar, porque eu já vi criança com Zika. É uma coisa muito triste, porque naquelas condições eu acho que vida é muito mais do que um coração batendo. é que eu falo porque a Visa de referência, que eu sou técnica na Visa, é a Norte e a gente tem a maternidade. Então, por isso que essa pergunta específica, Sim, é importante. pensando Faz parte da nisso de investigação de investigação. malformação congênita, a investigação do Zika, do Oropost. O principal exame é PCR, tá? Mas existe técnicas que ainda são caseiras, né? São in-house, de sorologia também. Mas o principal Aí é o. seria do conteúdo, se fosse. Sim, mas normalmente faz que nem Zika. Tá, tá bom. De fato, o que é feito é assim: se você esquecer, se alguém não pensar em Oropost, vai ser investigado para Oropost. É o que é recomendado pelo Ministério, tá? Tem algumas idiosincrasias no estado de São Paulo e eu prefiro até nem saber mais. Depois que eu saí da vigilância, eu só fico olhando de longe o estado de São Paulo. E a gente acredita nisso. Pessoal, eu queria pedir para a Vanice vir aqui, André também, junto comigo, para a gente encerrar essa noite. A minha gratidão a você, Vanice, muito obrigado pela presença, meu amigo André. É, este ano do centenário, essa diretoria está muito incumbida de deixar claro a importância que tiveram os 99 anos para trás, mas tudo que a SMCC vai fazer pelos próximos 100. Então, vocês estarem aqui, a gente discutir dengue, a gente discutir arbovirose, a gente discutir a saúde suplementar, a saúde pública, a educação médica, são temas que nós traremos regularmente ao longo deste ano, além da festa, além do torneio de tênis, além do festival de bandas de médicos e de muitas outras ações que esta sociedade, esta entidade, essa casa do médico e da médica tem para vocês. Então, não é propaganda, mas é uma gratidão, é um lugar
lindo, é um lugar que hoje, se vocês quiserem fazer um evento, tem todos os departamentos científicos à disposição de quase todas as especialidades. Então, realmente, a gente quer pessoas cada vez mais jovens médicos que estão se formando, médicos da graduação, médicos da pós-graduação, outros profissionais de saúde. Falei para a Vanice, tudo que a prefeitura, nós temos que ser parceiros de todas as instituições que levam a medicina e principalmente mais do que a medicina, a saúde. Então eu só posso agradecer demais meu amigo Dedé, que é sempre estimulante te ouvir. Vanice, muito obrigado, força no seu desafio, que não é simples, né? Mas a gente, Sociedade de Medicina e Cirurgia, está aqui à disposição para contribuir. Muito obrigado, uma ótima noite. Quem quiser associar, eu ia falar lá no pé do ouvido, né, presidente? Mas quem quiser se tornar associado, temos muitos. Hoje eu ouvi uma médica amiga minha falou assim: olha, eu quero ser de um convênio que tem desconto por causa da SMCC. E fora o clube de campo. Quem aqui conhece o clube de campo? Levanta a mão. Ó, todos vocês que nunca foram, é um dos lugares mais bonitos para fazer evento. Quantos casamentos a gente tem lá? E assim, é um lugar que vocês devem conhecer. Vocês sabem onde é? Passou ali, indo para Sousas. Passou São Conrado, Entre Verdes. Entre Verdes, entre a esquerda, é uma área ali que é rural e urbana. Nós vamos ter uma corrida. Quem gosta de correr, vamos fazer uma corrida urbana lá então, este ano. Então, assim, é um prazer que vocês conheçam a SMCC. Quem não é associado, venha conhecer os benefícios que temos. Mais uma vez, muito obrigado a toda a nossa equipe, presidente, pela presença até o final. Doutora Fátima, nossa ex-presidente. Então, ter vocês aqui representa o espírito que essa casa tem. Muito obrigado, uma ótima noite, estão todos servidos ali.